Hi everyone, hi ladies and gentlemen, my name is Rodrigo Vargas. It's a pleasure to be here. I am your teacher today, ok? Pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho de Simple Past, tempo verbal, muito importante da língua inglesa. Então, quando a gente quer se expressar de forma que a nossa opinião ou que a nossa frase seja algo que aconteceu e definitivamente aconteceu, né, que não vai continuar acontecendo e que tem um tempo determinado de acontecimento e que foi finalizado, a gente vai usar o Simple Past, ok? Então, olha só. Simple Past, empregado para expressar ações concluídas. Muito importante essa palavra, concluída, ok? No passado, né? Porque a gente tem também o Present Perfect, né? E o Present Perfect Continuous. E também a gente tem o Past Perfect, né? Esse Perfect que é um outro tempo verbal e que nós já vimos um pouquinho deles aí no book, né? Vocês já tiveram um pouquinho de noção no book, né? Que é um tempo verbal que muitas vezes remete ao passado, mas é uma ideia que continua, né? Ok? Tá? Então, o Simple Past, ele só dá a intenção, ele só é utilizado, né? Ele estabelece a ideia de uma frase, de uma opinião, quando ela está realmente concluída. E como a gente pode perceber que algumas frases e opiniões estão realmente concluídas? Quando a gente tem, por exemplo, alguns sign-on words, que são algumas palavras sinais, né, que sinalizam a minha frase. Por exemplo, yesterday, last night, week. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? So sorry. Vamos colocar aqui, ó. I played video game last night. Então, eu joguei videogame na última noite, né? Então, usei aqui a expressão sign-on word last night, ok? Pode ser last week, last month, last year, então, na última semana, no último mês, no último ano, ok? Aqui, no caso, eu usei o last night, right? Então, quando temos um sign-on words no Simple Past, ele já dá a intenção, já dá a intenção da frase está sendo utilizada no Simple Past, ok? Tá. Vamos continuar lá então? 2 days, então 2 days ago, 3 weeks ago, esse ago, que é atrás, também indica uma frase no Simple Past. Então, in 2014, né, June, ok? Também desse, né, in June, né, in July, in August. Esse in também dá a impressão, dá o sentido do conceito da frase está sendo utilizada no Simple Past, ok? Dentro do Simple Past, a gente vai ver 3 coisinhas. O verb to be, tá? Que é o que nós veremos hoje, right? Verb to be, regular verbs, irregular verbs, ok? Todos esses conceitos dos verbos regulares e irregulares, né, e do verbo to be, né, no passado, é o que nós veremos e o que está incluído dentro do Simple Past. Então, quando a gente fala de Simple Past, tem verbo to be, tem verbos regulares e irregulares, ok? Vou começar pelo verbo to be, ok? O que é o verbo to be no passado? Bom, então, primeiro, o que é verbo to be? Então, nós temos lá o am, o is e o are. Ok? Então, ser, estar, né? Ok? Qual é o passado do be? Né? Qual é o passado? Nós temos 2 tipos de passado. O was e o were. Ok? Was, were. Então, I am a teacher. Então, eu sou um professor. I was a teacher. Eu era um professor. Então, esse be, ok? No Simple Past é o was, were. É passado. Então, I was, you were, ok? Então, tudo que for aqui, ó, am e is, então,
I am, he is, she is, it is, nós vamos usar o was. Tudo que for are, you are, we are, they are, nós trocamos pelo were, ok? Então, you were playing basketball last night. Então, você estava jogando basquetebol na última noite, ok? Então, you were. Tá? Vocês estavam jogando basquetebol na última noite, né? Ok? Então, passando lá para o B, page 162, tá? Nós temos alguns exemplos ali, ó. Tá? Então, o que eu estava falando para vocês. I was, you were. Né? Então, tudo que é be, am, is, are, né? Tem as formas no passado de was e were. Ok? Então, you weren't here yesterday. Então, vocês não estavam aqui, ou você não estava aqui ontem. Né? He wasn't able to attend this class. Né? Você não está apto, né, a atender essa sala. Ok? Alright? It was a perfect day. Então, isso foi um dia perfeito. Foi passado. Tá? Então, esse was e were é passado do verbo be. Ok? Regular verbs. Verbos regulares. Dica para vocês. Todos os verbos regulares terão nas suas terminações o ed. Ok? Então, por exemplo aqui, started. Ok? Então, start é presente, started, passado. Ok? Todas as palavras que terminarem com e, ok? Terá na sua terminação a letra D. E todas as palavras que terminarem com y e o que a letra que antecede esse y, a letra y, for uma consoante, nós trocaremos o y por ied. Ok? Então, essa é a regrinha dos verbos regulares. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, I started working. Então, eu comecei a trabalhar, né? Tá? Steve Jobs co-founded Apple, ok? Co-founded Apple. Então, ele foi um cofundador da Apple, né? Jobs experimented with different pursuits. Ok? Então, o Jobs experimentou algumas diferentes situações. Ok? Então, olha só aqui as regrinhas, né? Verbos regulares no passado terminam com ed. Ok? Então, aqui, ó, verbos terminados. Verbos que já têm o e, você só acrescenta o d, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dance, decided, né? Então, decide, decided. Die, died. Então, morre, morreu. Ok? E verbos terminados com a letra y e que a letra que antecede for uma consoante, uma consonant, ok? Você retira o y da palavra e acrescenta ied. Então, por exemplo, study, studied, fly, flyed, try, tried. Então, você estuda, estudou, né? Você voa, voou, você tenta, tentou. Ok? Então, aqui, ó, copy, copied. Então, copia, copiou. Ok? Então, essa é a regrinha. Mas, teacher, e se tiver uma palavra, por exemplo, o play? Ok? O que antecede a letra Y é uma vogal. E aí, eu tiro o Y também? Não. Só acrescenta ed. Então, I play, eu jogo. I played, eu joguei. Ok? Ou eu brinquei. Tá? Então, a regra do Y apenas serve para as palavras que nós temos, o que antecede o Y for uma consoante. Ok? Então, esses são os verbos regulares. Tá? Bom, se os verbos regulares eu acrescento letra, nos verbos irregulares eu vou acrescentar também? Não. Nos verbos irregulares, lá na page 162, é o seguinte: os irregular verbs são totalmente diferentes dos verbos regulares. Eles não terão o acréscimo do ed. Com exceção, e exceção à regra, algumas poucas palavras, ok? Mas que não vem ao caso hoje a gente poder ver essas exceções, tá? Mas vamos
se atentar realmente só a essa questão da diferença entre verbos regulares e irregulares. Então, os verbos irregulares no Simple Past, né, têm uma conotação diferente. Eles não terão um acréscimo das letras ED, D e ED. Tá? Eles terão uma diferenciação na forma da escrita. Tá? Então, por exemplo, buy, bought. Então, eu compro, eu comprei. Então, I buy, I bought. I can, I could. Ok? Então, eu posso, eu podia. Né? I come, I came. Então, eu venho, eu vim. Né? Ok? Olha aqui o do, né? I do my homework. Então, eu faço o meu exercício. I did my homework yesterday. Ok? Então, eu faço o meu exercício, eu fiz o meu exercício ontem. Pessoal, dica importantíssima. Professor, quantos verbos irregulares tem na língua inglesa? Só verbos irregulares, nós temos na base de quase 280 verbos irregulares. Preciso decorar todos? Não. É por absorção, tá? Decorar não vai ajudar você a saber o que é um verbo regular de um verbo irregular. Tá? É o aprendizado por absorção. O que significa isso? Treino. Tá? Então, por exemplo, o verbo give, aqui ó, vou aumentar para vocês, o verbo give é o gave. Preciso ficar decorando que o passado irregular do verbo give é gave? Não, nada se decora. A gente aprende por absorção. Então, eu vou pegar esse verbo, ok? E eu vou colocá-lo numa expressão, numa frase qualquer, né? Às vezes a gente encontra em letra de música, em legenda de filme, numa citações, lá, igual a gente estava vendo do Martin Luther King, né? Alguns quotes lá que tinham, do Steve Jobs, no dia 1 a gente viu um texto sobre Steve Jobs. Então, lá nos quotes do Steve Jobs, da biography, né? Do Steve Jobs. E aí a gente vai encaixar esse give, né? Dentro da nossa frase, né? E aí a gente vai transformar essa frase num passado, né? Ou também, mais para frente, a gente vai aprender sobre o futuro. Mas agora, como a gente está falando de passado, sobre os irregular verbs, não há necessidade de decoreba, ok? Decorar os verbos irregulares não vai ajudar, porque a gente precisa encaixá-los nas frases, ok? É uma questão de absorção, ou é um aprendizado por absorção, na verdade, né? O que você faz é aprender por expressões, né? Por frases, por situações. Então, o meu verbo vai ser utilizado em qual situação? Isso que é importante você ter em mente quando a gente quer aprender a utilizar verbos irregulares, ok? Tá? Então, a forma da escrita é um pouco diferente da forma da base form, né? Então, go, went, have, had, né? Alguns verbos terão o verbo irregular idêntico à base form, porém a pronúncia é um pouco diferente, né? Então, hit, hit, né? Cut, cut, né? Ok? Olha aqui, ó, let, né? Então, um pouquinho da pronúncia diferencia um pouquinho aí para quando você for utilizar o verbo regular. Outra situação, o meu verbo irregular pode ser utilizado lá no present perfect, né? Como participio? Yes, sure. Ok? Alguns verbos irregulares serão utilizados, sim. Os regulares, né? Serão utilizados lá no present perfect. É uma pergunta bem clássica, né? Professor, a gente só vê o past participle nos present perfect, né? Da vida. Posso usar o verbo regular no present perfect? Pode. Ok? Pode usar sim, não tem problema algum. Tá? Então, outra situação que deve ser atendida, deve ser assistida na questão do simple past é a questão da utilização do did. Então, quando a minha forma for uma negativa, então é did not, I didn't study. O meu verbo já não tem mais o IED, ok? Ele passa para a base form, ok? Então, I didn't study last weekend, ok? Porque o meu didn't já é passado, eu não posso colocar didn't studied, ok? Então, é didn't study. Quando eu usar a forma negativa e a forma interrogativa, o meu verbo tem que estar na base form. Então, attention, ok?
ele só estará na forma do passado quando for uma afirmativa, ok? Então, quando eu tiver uma frase afirmativa, que eu passarei o meu verbo para o regular form, né? O regular verb or irregular verb, ok? Se ele for uma negativa e uma interrogativa, eu uso o did. Então, na forma negativa, didn't, e o meu verbo para base form. E na pergunta, o did vem na frente e o verbo na base form, ok? Nunca deve se usar o verbo no passado quando utilizar o did, ok? Bastante atenção nisso aí, tá? Nas interrogativas, atenção, o did vem na frente do personal pronoun, ok? E não esqueçam, né? Don't forget, do ponto de interrogação, ok? Tá? Past continuous, ok? Past continuous. Na page 162, nós temos o past continuous. Então, o que é o past continuous? Simples, passado que continua, né? Então, a gente já viu que o past do verbo to be é o was, o were, ok? Agora, nós temos o continuous. O que é esse continuous aqui? Esse continuous nada mais é do que o meu verbo com ing. Então, dentro do conceito, é um passado que ainda continua, ok? Então, Steve Jobs was studying, then he had a brilliant idea. Então, olha, a minha primeira parte da frase é um past continuous, até aqui, ponto. Daqui para cá, ele é um simple past, ok? Por que é um past continuous? Porque eu tenho o meu verbo com o ing, ok? O ing. Então, ele estava estudando, daí ele teve uma ideia brilhante, né? Então, ele estava estudando e aí ele teve uma ideia brilhante, né? Então, que ele estava tendo uma ideia brilhante, ele teve. Essa ideia que ele teve aconteceu enquanto ele estava estudando. Então, era uma ação de passado, ok? Not right now. Então, não foi nesse momento, foi uma atuação de passado, porque o meu past está aqui, ó. Past, ok? Então, ele estava estudando quando ele teve uma ideia brilhante, ok? Uma ideia, esse simple past aqui, né? E aqui é o past continuous. Esse simple past no passado significa que a ação foi concluída, ok? Mas essa não, ok? Essa ação estava sendo atendida, estava acontecendo quando ele teve essa aqui, ok? Então essa é a diferença. Tá? Então vamos ver lá. A oração sublinhada trata de uma ação que estava em progresso, ou seja, estava acontecendo. Quando a ação, a segunda ação, né? Quando nós tivemos a presença do verbo had, passado do have, né? Aconteceu, ok? Então, aí nós temos um simple past, tá? Passado. Formas, past continuous, tá? O passado do verbo be, mais o verbo com o ing, plus ing. Ok? Então, he was working, the students were reading the text. Então, ele estava estudando e os estudantes estavam lendo o texto. Ok? Então, bem tranquila essa questão, né? Nas formas negativas e interrogativas. Na negativa, a presença do not. Então, was not, wasn't, contract form. E o weren't, ok? E nas formas interrogativas, você passa o passado, né, do be para frente. Was he working? Né? Estava ele trabalhando? Were the students reading the text? Né? Eles estavam lendo o texto, os estudantes estavam lendo o texto, ok? Então, a gente faz essa transformação aí. Right? Passa para o past continuous, né? Detalhe no past continuous, relembrando a vocês, o verbo tem que ter o ing. Se não tiver o ing, não é past continuous, ok? Nem também o verbo no passado, ok? Right?
Dare to be, tá? O dare to be é bem simples, tá? O que é o dare to be? Is there a pencil in your hand now? Tá? Existe um lápis na sua mão agora? Is there a pen in your hand now? Tá? Existe uma caneta na sua mão agora? Então, o there significa existe ou existem. Então, você tem duas formas. O there is e o plural there are. Existe, existem. Então, quando eu preciso perguntar ou me expressar que existe ou existe alguma coisa em tal lugar, seja no ambiente ou em qualquer outro lugar, eu preciso usar esse there is, there are. Ok? Então, por exemplo, nesse quarto aqui, ó, in this bedroom, is there a bed in this bedroom? Okay? Existe uma cama nesse quarto? Are there desks in this bedroom? Né? Existem cadeiras nesse quarto? Então, se eu preciso me expressar de forma que eu digo que algo existe ou não existe, eu utilizo esse there is, there are. Lembrando a todos, there is é singular, existe, ok? One pen, there are, existem, there are two pens, ok? Então, esse é muito importante a gente poder entender essa diferença. Tá? E como é que eu faço a pergunta? Desculpa, a forma negativa. Então, você coloca there is not, there are not. Ok? Essa é a forma negativa. Como é que eu faço a pergunta se existe ou não existe? Então, eu passo o verbo be para frente. Ok? Passo o verbo be para frente. E aí, boto o complemento da minha frase. Né? Então, is there a bed in this bedroom? Okay? Então, existe uma cama nesse quarto? Existe ou não existe? Okay? There is, yes, there is, no, there are, there isn't. Ou, yes, there are, no, there aren't. Ok? Então, short answers, people. A gente precisa aprender a utilizar short answers. Ok? Bom, isso aí está na page 163. Na page 164, there is exercise number 1, tá? Relativo à questão do simple past. Lá no rodapé, né, da página de vocês, tem o exercício number 1, aqui, ó. Ok? Aqui embaixo, aqui, ó. Tá? What were you doing when something suddenly happened? Ok? Proponho para vocês a leitura do skimming and scanning, ok? Aqui na page 164, ok? Lembra lá? Essa técnica do skimming and scanning, né? Skimming é uma leitura mais superficial, né? Por palavras, você vai encontrando palavras aí, você já acha o sentido do texto. E o scanning é uma mais por frases, né? Então você lê uma frase, você lê outra frase para poder identificar do que se trata o texto. Né? Bem utilizado o skimming, bem utilizado o scanning. Né? Você tem que ver qual é o dos dois, esse tipo de método de leitura que você pode utilizar. Bem bacana, né? What is scanning? Lá na aula do dia 1 a gente viu sobre o skimming, né? E agora a gente está vendo sobre o scanning, ok? São metodologias de estudo, de leitura textual, ok? Bom, page 165, solving and put in the practice. O solved em relação aos verbos regular verbs and irregular verbs. Put in the practice, page 165. Exercise 166 and developing skills 66-2. Ok, page 166. Destinados ao Enem. Ok? Acessem lá o QR Code. Ok? O QR Code vai ajudá-los a poder resolver essa questão. Vocês vão ver uma realidade um pouco mais aumentada dessa situação dos Monks Embrace Web to Read Recruits. Ok? Page 167 no complementary. Alright? 168, 169. Ok? People, no dia 1 eu já tinha passado para vocês alguns exercícios do Put in the Practice. Estou reforçando com vocês da página 165 to
69, ok? Já tinha passado no dia 1 e estou reforçando para que vocês refaçam, deem mais uma lidinha, principalmente no Putting the Practicing Developed Skills, ok? Que são questões formadas aí para atividades como o Enem, vestibular ou concurso público, ok? Everybody, it's a pleasure to be here. Thank you very much. See you next time. Bye.